Olá, povo do quinto período. Então, vamos continuar agora a aula de hoje acerca da responsabilidade civil extracontratual subjetiva no que se refere à questão da conduta culposa, tá? Na aula de ontem, que foi a primeira aula que a gente teve através de videoaula, a gente verificou o que seria a conduta, né? E os elementos dela, etc. E agora a gente vai avançar especificamente para a culpa, tá? Então, a inimputabilidade ela é insuficiente para que o ato lhe possa ser imputado. Então, a responsabilidade subjetiva é assim chamada porque exige ainda o elemento culpa para além da questão da imputabilidade. Então, é a imputabilidade mais a antijuridicidade verificando o elemento culpa no caso da responsabilidade subjetiva. Tá? A conduta culposa do agente é o pressuposto principal da obrigação de indenizar. Então, isso importa dizer que nem todo comportamento do agente será apto a gerar o dever de indenizar, mas somente aquele que estiver revestido de certas características previstas na ordem jurídica. Tá? Então, a vítima de um dano poderá ser ressarcida e só poderá pleitear o ressarcimento desse eventual dano se conseguir comprovar que esse alguém agiu com culpa. Caso contrário, terá que conformar-se com a sua má sorte e suportar sozinha o prejuízo. Tá? A gente vai verificar que a nossa sistemática hoje avançou muito para tentar reparar integralmente a vítima do dano. Tá? A gente vai, lá no final dessa aula, ver algumas questões relacionadas à culpa presumida que tenta dar uma melhorada nesse panorama relacionado a, entre aspas, má sorte da vítima. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é culpa? Tá? A gente já destacou na aula passada que se entende por conduta o comportamento humano voluntário que se exterioriza através de uma ação ou omissão. A ação ou a omissão é o aspecto físico, externo, objetivo, da conduta. Por outro lado, a vontade ela constitui seu aspecto intrínseco, psicológico, subjetivo, ou seja, de dentro, né, subjetivo. A conduta voluntária é sinônimo da conduta determinada pela vontade, tá? Na realidade, é a vontade que dá o comportamento à natureza da conduta humana, que a distingue, por exemplo, de outros animais, enfim. Beleza? Então, a vontade é o elemento subjetivo da nossa conduta. Sua carga de energia psíquica que impele o agente e é o impulso causal do comportamento humano. Então, todavia, essa vontade ela tem uma série de graus, né? Ela pode ser mais ou menos, né? Ou seja, você pode querer mais uma conduta ou menos essa conduta. Você pode ter maior ou menor determinação no seu querer, no seu agir, né? Então, mas sempre haverá um mínimo de vontade em sua conduta, tá? Então, daí é possível afirmar que o indivíduo em sua conduta antissocial haja tensional ou intencionalmente, tá? Isso a gente vai verificar quais são as consequências dessa questão do tensional ou do intencionalmente ainda na aula de hoje, quando a gente for distinguir dolo e culpa, tá? Então, para haver vontade, basta que exista um mínimo de participação subjetiva, tá? Um mínimo dessa questão intrínseca, psicológica, da vontade, mínimo dessa participação subjetiva, uma manifestação do querer suficiente para afastar um resultado puramente mecânico. Então, se soma a ação, que é um aspecto mecânico, um aspecto físico, com a questão psicológica, a questão da vontade. Tá? Então, haverá vontade desde que os atos exteriores oriundos de um querer íntimo livre. Tá? Então, o que isso quer dizer? Não constitui condutas o que a gente chama de ato reflexo. Né? Então, como nos casos de sonambulismo, hipnose e outros estágios de inconsciência. Tá? Eu até tinha brincado com vocês na sala de aula acerca do caso do Pyong. Né? Então, se o Pyong hipnotiza alguém ali, não existe esse querer íntimo livre. Tá? Então, o mesmo vai ocorrer no caso de coação física absoluta, que é o irresistível, quando o ato não será do coato, mas de quem dele serviu como instrumento. Tá? Então, na verdade, nesses casos específicos da força física irresistível, aquele que deu causa ao dano ou à lesão em terceira pessoa, nada se transforma como instrumento da pessoa que está coagindo ela. Então, se for o caso de coação compulsiva, como obrigar alguém a assinar algum documento, ou fazer qualquer coisa com uma grave ameaça, ou seja, uma arma apontada para sua cabeça, e isso vai gerar a exclusão da culpabilidade, tá? Então não existe esse querer íntimo livre, você está sobre uma coação compulsiva nesse caso. Então a ação haverá porque existirá vontade nesse exemplo que a gente está trabalhando, mas não será livre. Então, pelo que será insuficiente para exercer um juízo de reprovação. Então você não existe esse querer subjetivo
porque você está sendo coagida, não existe essa possibilidade de reprovação, você está agindo numa coação física, tá? Então temos a coação absoluta, que é quer decorrente da força física, quer moral, ou hipótese de fato exclusivo da vítima, tá? Então é uma autêntica hipótese de fato exclusivo da vítima, esse tipo de coação física, tá? Ou moral, tá? Já a intenção é a vontade dirigida a um fim determinado. Enquanto a vontade se limita somente à conduta, a intenção volta-se para o evento, que é o escopo dessa nossa questão que a gente está trabalhando hoje, tá? Então, quando a gente soma essa questão da intenção, da vontade dirigida a um fim determinado, ela vai se limitar à conduta e ela volta-se para o evento, tá? Então, a vontade se limita à conduta e a intenção volta-se para o evento, que é o escopo, tá? Então, chegamos à noção de culpa, que tem aqui sentido amplo, que a gente vai chamar também de lato sensu, que é abrangente de toda espécie de comportamento contrário ao nosso direito. Seja intencional, e aqui eu falei para vocês que esse termo seria muito interessante, que a questão intencional vai gerar o que a gente vai chamar de dolo, ou tensional, que é o que a gente vai trabalhar de culpa, tá? Então, agora no próximo vídeo a gente vai trabalhar dolo e culpa e a sua distinção. Beleza, obrigado.